discernindo que a nossa luta não é luta para ser vencida com estratégias mundanas, com joguinhos políticos. Não, não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra principados. São seres de outra dimensão. Na linguagem antiga da Bíblia, poderiam ser associados a arcanjos caídos, principados. Os arcanjos eram chamados de príncipes. E no Velho Testamento, em várias ocasiões, príncipe, especialmente em Daniel, mas também você vê isso em Josué, Juízes, em outros lugares. Mas em Daniel é o príncipe de Israel, é o príncipe da Pérsia, é o príncipe da Grécia. É uma linguagem que vem lá do tempo dos persas e do cativeiro, de principados invisíveis, principados celestiais. Eu tenho um livro chamado Entre Dois Mundos, que já se chamou no passado Batalha Espiritual, e que fala sobre essas muitas categorias de seres e das intervenções deles não só nos indivíduos, mas nas nações. Tem espíritos que são espíritos obsessores de indivíduos, que a gente chama de endemoninhados. E a história deles não está revelada nem no Novo nem no Velho Testamento, mas há pistas da natureza dele em alguns livros pseudoepígrafes, como o livro de Enoque, que nos dizem de onde vêm esses espíritos imundos que se vinculam a indivíduos que querem possuir corpos individuais. Eu já falei sobre isso, uma hora dessa eu volto a falar. Mas os principados, as potestades, não têm a obsessão da possessão corpórea, individual. Eles têm a obsessão da dominação coletiva, da dominação cultural, da dominação política. Eles sempre buscam a oportunização, quando a medida da iniquidade dos povos vai se somando, vai aumentando, vai se empilhando, vai fazendo uma barragem Brumadinha, a montante. Eles vão crescendo com a loucura humana, com a loucura social, eles vão alimentando, é um processo de retroalimentação. Eles comem a produção da cultura humana e eles exacerbam a obsessão humana pelo exagero em todos os níveis, pela polarização, pelo exagero, pelos extremismos em todos os níveis, porque eles se fortalecem dessa energia. Tanto mais quanto ela chegue carregada de ódio, de raiva, de preconceito, de discriminação, de acepção de pessoas, tanto mais quanto a cultura fique possuída por esse espírito de idolatria, voltado, seja para o que seja, para uma ideologia, para o nacionalismo patriótico, para um indivíduo. Tudo isso é idolatria, para a religião. Tanto mais quanto haja esse volume crescente, tanto mais nós fornecemos alimento para os principados, para as potestades, para esses poderes do mundo invisível. Primeiro, Paulo fala de principados, que eu disse que pode ser uma alusão a arcanjos caídos, mas a própria designação arcanjo já é uma designação, apenas só uma designação.
Não tem nada fixo no universo, não há um cartório que batizou esses seres de arcanjos. Esses foram os humanos, observando, vendo, discernindo, sentindo, que disseram: existem seres superiores aos próprios anjos. E isso se associou à ideia de principados invisíveis, vinculados a nações específicas. E eles são do bem, esses seres, tanto quanto são do mal. Eles, na linguagem contemporânea, o pessoal chama de extraterrestre, que é tudo quanto não é da Terra, não é humano, não é da nossa energia, de outra energia. O Novo Testamento chama de principados. O Velho Testamento também, anjos ou principados. E Paulo também faz alusão a potestades, que é a palavra exousia, que define poder, uma autoridade. Existem camadas de dominação na dimensão invisível que, quando a gente as acessa pela via do ódio, da raiva, do espírito da guerra, elas nos dominam. Elas possuem uma nação inteira, uma coletividade inteira. Não há argumento capaz de demover ninguém dessa presença, da instalação desse poder na mente de indivíduos, no mundo inteiro e especialmente nos lugares onde há esse empilhamento de medida de iniquidade crescente. E ela se torna muito pior quando aqueles que deveriam ser sal, luz, ser testemunho de Deus, se aliam a essa malignidade. Aí o fortalecimento dessa potestade fica infinitamente maior do que a gente pode imaginar. Um dia você vai me compreender, um dia você vai dizer: ele estava ensinando a verdade com uma clareza brutal, e eu preferi botar os olhos e os ouvidos em outra direção. A palavra, todavia, foi dita. Principados e potestades, dominadores, os dómenes deste mundo tenebroso, do controle político, são aqueles que se fazem um com esse poder que, como diz Paulo, ficam à disposição da manifestação desses pensamentos, desses desejos, desse espírito antimorte que assola indivíduos, mas assola sobretudo nações inteiras. Há nações que de repente amanhecem sob uma insígnia espiritual diferente. Mudou tudo da noite para o dia. E mudou para pior, mudou para horroroso. E a gente não tem mais o que dizer. Nós não somos mais compreendidos. A palavra mais pura do Evangelho é rejeitada, especialmente por aqueles que deveriam ser os discípulos e que se tornaram apaixonados pela corrupção daquilo que não é mais evangelho, que é só religião sem Deus, sem vida, sem amor, sem compaixão, sem misericórdia. Como até os mais envolvidos com isso, que estejam me ouvindo, sabem exatamente que é verdade, especialmente eles. Eu conheço a todos eles e sei que eles sabem que é verdade. Eu teria tanta história para contar, mas não vou contar não, agora não. A nossa luta contra principados, potestades e dominadores da política humana são os senhores da sociedade humana e que ficam frequentemente carregados de maldade, não de bondade. São raros os que vêm cheios de bondade, justiça e verdade. A grande maioria
pende para o lado mais fácil, para o caminho largo, para a porta larga, para o príncipe deste mundo, que transforma a pedra em pães, que promete miraculosidades religiosas, que diz: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Nossa luta é aí, contra essas forças pneumáticas, como diz o texto grego, essas forças que chegam com o poder da impressão carismática, que chegam com a força da impressão de realidades espirituais, quando na realidade é tudo feito a partir da mais básica manifestação da volúpia carnal, do capricho maligno. Você me compreende? Em nome de Jesus, Paulo diz: portanto, meus amigos, meus irmãos, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir a esse tempo mau. A maioria não está resistindo, a maioria sucumbiu, a maioria se entregou. Eu estou convidando você, em nome de Paulo, em nome do Evangelho, para resistir nesse dia mau, para ser uma dessas forças da resistência do reino de Deus no meio dessa malignidade. Vistam as armaduras, cinjam-se de verdade, cubram-se com a couraça da cruz da justiça de Cristo, não negociem o Evangelho por nenhuma promessa de prosperidade, glorie-se exclusivamente na cruz e vista-se dela. Ela é, de fato, a protetora do seu dorso, da sua vida. Ande segundo o Evangelho da paz e compreenda o significado dele. Use o escudo da fé. Não se deixe apavorar. Quebre esses escudos. Quebre em nome de Jesus. Apague os dardos inflamados do maligno. E ponha o Evangelho como pensamento, como capacete, como proteção. Pense como Jesus, pense com a lógica de Jesus, pense com a lógica do Evangelho, creia nos princípios de Jesus, que aquele que se exalta será humilhado e que aquele que se humilha que será exaltado, que é na nossa fraqueza que se aperfeiçoa o poder de Deus. Não creia em nenhuma outra promessa ou revelação, é mentira satânica. Não embarque nisso. Antes, tome o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, não é a Bíblia como livro. É a palavra que está na sua mente, que está no seu coração, que é o chão no qual você anda, como o Evangelho da Paz, que é a espada que sai da sua boca, como palavra de Deus, não para agredir, mas é palavra de discernimento, de sabedoria, de verdade, de conhecimento. Essa é a espada com a qual você anula todos os sofismas malignos, vence todas as coisas e permanece inabalável, não esquecendo de manter a vida num estado constante de oração, de súplica em todo o tempo, orando no Espírito Santo, mantendo a sua mente santificada nos valores do Evangelho e no significado da lei da vida, segundo ensinada por Jesus, praticada por você, andando nesse chão. Para isso, vigiando, de olhos bem abertos. Não dê moleza, abre os olhos, meu querido, minha querida. Veja, pelo amor de Deus, enxergue. Discirna, vigie, todo dia, tem que ter perseverança. Tem que ser todos os dias, não tem férias. Tem que ser com toda a súplica, dizendo: me fortalece, me ilumina,
me guarda, para que eu também não sucumba. E se você puder, ore também por mim, para que a palavra da verdade esteja sempre na minha boca, no meu coração. E para que não haja poder na terra que me faça recuar, que me seduza, como eu fui seduzido nos anos 90, no início dos anos 90. Fui seduzido para ser presidente dos evangélicos do Brasil. Aquilo foi meu coração se entregando ao que o meu espírito sabia que não era chamado de Deus para mim. Queria destruir o homem bom, puro, simples, corajoso na palavra e que não tinha compromisso com nada, nem com ninguém, nem com média nenhuma ponderada de grupo qualquer que fosse. Mas eu me deixei seduzir por esse poder, por outras oportunidades, facilidades, promoções. Eu sei, eu conheço, eu sei do que eu estou falando. Eu sei como acontece. Eu me enxergo, graças a Deus. E por fim me deixei seduzir pela sensualidade. E conquanto eu hoje olho para trás e agradeço a Deus por Ele ter desconstruído tudo aquilo de maneira tão veemente, não deixando nem escombros, reduzindo tudo ao pó, graças a Deus, porque foi naquela pulverização que eu fui salvo dos enganos. E recuperei a minha própria alma e ela cresceu dentro de mim como um espírito cada dia mais consciente, lúcido, maduro, desimpressionado, livre, graças a Deus, das miragens, vigiando, vendo, enxergando, discernindo, percebendo, orando em todo o tempo no Espírito e andando em amor, para que depois de ter pregado a outros, eu não venha a ser de modo algum desqualificado. Ao contrário, ore também por mim. E não tenha vergonha do Evangelho. E não tenha vergonha desse prisioneiro do Evangelho que sou eu, desse discriminado pelo ostracismo dos apavorados, que sabem que a palavra de Deus na minha boca corta como verdade. Por isso eles não querem que ninguém ouça, que ninguém saiba, eles querem encobrir, eles querem tapar, mas eles não conseguirão, porque as trevas não prevalecem contra a luz, porque esse gosto vaza e é sutil e vai alcançando a muitos. E porque a promessa da vitória está sobre mim e sobre todos quantos andam na pureza, na simplicidade do Evangelho de Jesus. Senhor, por favor, Tu estás vivo e eu estou aqui anunciando a Tua palavra, tirando o véu, fazendo o apocalipse do mundo espiritual, para que milhares e milhões enxerguem. Mas só enxergarão se o teu espírito quebrar essa couraça, essa blindagem de impedimento que está nos sentidos deles, que estão totalmente embotados pelas tábuas de pedra, pela hipocrisia, pela ganância, pelo ódio, pelas fobias contra a existência do diferente. Por favor, salva-nos disso que está matando a gente. É o que eu te imploro agora, crendo que o teu Espírito vai agir com o poder espiritual dessa vitória.